Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merinherim e a gente vai dar continuidade agora no nosso desafio de 21 dias. Não vou nem tentar falar o número desse vídeo, mas eu acho que é o 15. Que eu olhei rapidinho aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autodesenvolvimento. Essa semana fecha esse desafio que a gente separou para que juntos a gente pudesse construir um plano para levar a gente para viver do que a gente realmente gosta. E a ideia nessa última semana é abordar aquilo que está dentro do nosso controle ou dentro das nossas responsabilidades, para que a gente possa esquecer um pouquinho o que é externo e o que é dos outros para concentrar um pouquinho no que está dentro da gente. Para isso, a gente vai começar a falar sobre uma teoria que eu particularmente gosto muito, que fala sobre como é que a partir das nossas referências a gente pode criar inovação para o mercado que espera a gente realizar aquilo que a gente tanto deseja. Tem um livro que é muito bacana que chama Hitmakers, onde o autor traz o conceito de como é que a gente cria as grandes inovações e os grandes hits, seja da música, da cultura, dos filmes, das ideias, para que a gente possa falar todos os dias sobre um pouquinho de criatividade. E aí dentro desse livro, o autor traz um conceito que foi criado pelo Raymond Loewy, se eu não me engano, que é um arquiteto que inclusive criou o logo da Coca-Cola. Posso estar falando uma grande bobagem, mas acho que foi isso. Onde ele traz o conceito da teoria Maia. A teoria Maia, ela fala sobre como é que a gente pode criar inovação no nosso dia a dia a partir do nosso autodesenvolvimento. E aí ele defende que tudo que o mercado realmente valoriza está muito mais relacionado ao que é muito avançado, sim, ao que é muito criativo, muito inovador, só que o que está ainda aceitável. Ele fala do most advanced yet acceptable, que é tipo Maia, né? O acróstico. E para isso, ele defende o seguinte, gente. A gente gosta de criatividade, a gente gosta de inovação, nós como seres humanos mesmo. Só que o nosso cérebro ele é acostumado com o que é familiar. Então, para que a gente possa ser cada dia mais relevante, essa teoria ela é muito importante. E aí, trazendo para dentro da nossa lógica, é sempre importante a gente pensar o seguinte, beleza, a gente vai para o mercado, tenta aplicar coisas como a teoria Maia, só que o nosso cérebro, por estar acostumado com coisas que são familiares, ele sempre vai estar jogando contra a gente. Na verdade, ele vai estar jogando para proteger a gente e automaticamente jogando contra. E uma das coisas que particularmente eu tenho que lutar muito para que eu me autodesenvolva todos os dias é com relação à comparação. A gente é ensinado a todo momento que o mundo é competitivo, né? Que a gente tem que ser melhor do que os outros. Só que eu venho aprendendo muito e eu acho que esse é um conceito super necessário para que a gente fale sobre autodesenvolvimento, que não é sobre comparação, é sobre colaboração. Não é sobre competir com os outros, é sobre competir com si mesmo, para que a gente possa ser todos os dias uma versão melhor da gente mesmo e assim a gente continua e consegue continuar evoluindo. Para a gente fechar esse primeiro vídeo que abre essa semana onde a gente fala sobre autodesenvolvimento, no dia em que essa gravação está sendo feita, não no dia em que esse vídeo está sendo exibido, 2 dias antes o Los Angeles Lakers se sagrou campeão da NBA, da Liga Nacional de Basquete norte-americana, estadunidense. É norte-americano porque tem o Canadá, verdade, tem o Toronto, muito bem pensado. E o Lakers, ele foi chefiado, e aí é que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente é contra o culto ao indivíduo, o culto ao ídolo, mas é uma boa referência para a gente pensar sobre autodesenvolvimento. O Lakers é liderado pelo LeBron James, que é talvez o principal jogador de basquete do mundo hoje. Um dos maiores jogadores, um dos maiores atletas da história. E o LeBron, assim, quando a gente fala de aspectos técnicos e táticos do jogo, ele é um cara que ele é muito raro da gente achar, porque o basquete tem 5 posições, eu vou tentar ser didático e explicar um pouquinho como é que o basquete funciona. Então você tem as posições mais de armação do jogo, as posições mais de garrafão, as posições que são mais próximas da cesta. E o LeBron ele é um dos poucos jogadores da história do basquete mundial que consegue jogar muito bem nas 5 posições. E isso já faz dele um jogador muito raro. Só que o LeBron, além de ser um atleta muito singular, muito difícil de ser encontrado, ele é um ser humano muito difícil de ser encontrado. Porque enquanto outros jogadores, como Michael Jordan, por exemplo, foram muito bons dentro da quadra, mas não conseguiram representar causas sociais e representar o mundo mesmo fora da quadra, o LeBron ele é um cara que se entende como completo, que se entende como íntegro. E eu quis trazer o exemplo dele, de novo, para a gente deixar de lado um pouquinho o culto ao indivíduo, mas para a gente entender o seguinte, quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente precisa pensar na nossa pessoa dentro e fora da quadra. E para isso eu queria deixar uma atividade para vocês, para que vocês possam executar durante essa semana. Fazendo o curso de criatividade do Murilo Gun, para deixar a referência bem justa, ele traz uma das técnicas ali que ele usa, que ele fala do dominar para destruir, que é a gente dominar um padrão, dominar uma norma e entender como é que a gente quebra aquele padrão e aquela norma. Eu queria fazer uma provocação aqui para vocês. E se a gente dominasse um padrão para construir, para entender como é que ele nos prejudica todos os dias e prejudica o todo, a sociedade, para que junto com esse entendimento a gente construa uma nova realidade. Deixando essa atividade, a gente fecha esse primeiro vídeo falando sobre autodesenvolvimento, a gente se encontra no próximo conteúdo.